Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu tô lendo Antes que o Café Esfrie e esse vai ser um vlog de leitura. Eu tava lendo a saga do Harry Potter. A cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão ao rosto, a varinha lhe escapou dos dedos, seus joelhos cederam, ele caiu no chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer: mate o outro. Um zunido e uma segunda voz que arranhou o ar da noite: Avada Kedavra. Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. A dor de sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vomitar e em seguida diminuiu, aterrorizado com o que iria ver. Ele abriu os olhos ardidos. Cedrico estava estatelado no chão ao seu lado, os braços e pernas abertos, morto. Pela primeira vez, eu tô no 5º livro, que é a Ordem da Fênix, e o livro é simplesmente gigante. Eu resolvi dar uma paradinha nesse mundo de Hogwarts, de Harry Potter, pra começar outras leituras. A leitura que eu escolhi foi Antes que o Café Esfrie. Eu já li 39 páginas do Antes que o Café Esfrie e eu estou gostando bastante. Até agora tá só a introdução do café e tudo mais. Apresentou... talvez tenha spoilers esse vídeo, tá? Enfim, a história já nos apresentou a fantasma que fica na cadeira, que faz a viagem do tempo. E aí tá o cara esperando, né? O cara com a revista de viagens tá esperando também. E aí a Fumiko começa a ficar meio, tipo, perdida. Enfim, então eu tô gostando dessa introdução. Eu achei ela boa. Mas é isso, eu quero terminar esse livro antes do final de semana. Hoje é sexta. Quero terminar ele no final de semana. E é isso. Gente, uma coisa muito legal que eu estou fazendo. Eu tô lendo e com um caderninho eu tô anotando umas palavras que eu não tenho muita familiaridade. Porque recentemente, principalmente com Harry Potter, gente, que tradução incrível, tá? Incrível, mas eu tô percebendo que tem muita palavra que eu não tenho familiaridade, e aí eu leio, e aí, tipo assim, eu entendo a palavra pelo contexto, mas não pelo que a palavra é em si. E aí eu acabo passando. Só que, se eu tô fazendo isso, né, qual que é a finalidade da minha leitura? Né? Não tem. Porque a gente lê pra aprender mais, pra ter mais vocabulário, conhecimento. Enfim, então eu estou fazendo isso. E no final da leitura eu quero pesquisar todas elas e montar frases que eu possa utilizar elas. Enfim, é isso. Hoje é sexta-feira, 10 horas da noite. Vamos ver se eu madrugo lendo. Gente, o Fusaki, Fusagi, o homem da revista, que tava lendo a revista de viagens, desistiu de esperar? Como assim? Não tô entendendo. Fácil assim? Que motivação era essa? Sendo que ele tava lá de quando a mulher aqui, a Fumiko, tinha brigado com o namorado, com o Goro. Como assim ele já desistiu? Ele tava em uma semana esperando e por um dia ele desistiu? Quem que é essa mulher? Essa Kotaki. Quem que é ela pra persuadir o cara da revista assim, desse jeito? E eu tenho outra suposição também. Eu acho que a mulher fantasma, ela não é fantasma de verdade. Eu acho que ela está na viagem do tempo. E ela só, tipo, ela não acabou a viagem do tempo dela. Porque quando ela fica meio que, tipo, assombrando as pessoas, pra ela voltar ao normal, é só com café. Ou seja, é esquentando o café dela novamente. E aí o café dela deixa de ser frio e ela volta na viagem do tempo. Chama. É isso, eu tô sentindo que tem a ver com isso. Fusaki aparentava estar chateado e até mesmo prestes a chorar porque tinha perdido a carteira? Amigo. Não, tá? Não colou essa daí.
Por que tem 3 relógios com horário diferente? Por que tem que ser aquela cadeira específica que volta no passado? E como assim você não pode sair da cadeira? A pessoa não podia nem ir ao banheiro enquanto estivesse no passado. Por que ela enfatizou o ir ao banheiro? Será que é porque a mulher fantasma só sai pra ir no banheiro? Muito suspeito. Gente, como assim? Que a mulher dormiu e teve um flashback da vida dela com o Goro, bem bonitinho, esse casal lindo. E a Fumiko, diva poliglota, acabou com os caras. Os caras bonitos, dando em cima dela. Ela acabou com os caras. Em 6 línguas diferentes. Arrasou. E aí a mulher foi no banheiro, né? Ela sentou na cadeira e não aconteceu nada. Tem mais uma regra, página 45. Eu acho que essa Fumiko é meio burra também. Mesmo ela sendo poliglota, por que ela quer tanto voltar no tempo? Tipo assim, ela fica estressada por causa das regras e tal. Mas não vai mudar nada na vida dela. Ela vai ver a conversa dela com o Goro de novo. E aí, minha filha, grande coisa. Não vai mudar nada. Nossa, que desocupada, né? A regra mais importante: tomar todo o café antes que ele esfrie. Se não fizer isso, algo terrível vai acontecer com você. O quê? O que vai acontecer? Será a sua vez de ser o fantasma sentado nessa cadeira. Achei engraçado. Tipo assim, do nada, você viu um fantasma. Gente, página 49. Ela foi servida com a xícara e ela tá rodopiando aí na fumaça do café quente, reluzente. Enfim, tá voltando pro passado. Enquanto isso, o segundo flashback. E eu achei isso bem legal de colocarem flashbacks assim. Não são muito grandes e ao mesmo tempo eles são explicativos. Os orientais, né, então os coreanos, os chineses, os japoneses, eles são realmente tão obcecados assim com o trabalho e tudo mais? Porque eu sei que em todos os doramas que eu assisti, assim, ó, obcecados por trabalho e produtividade no trabalho e tudo mais. E aqui, né, no livro japonês, Goro, ele também é assim. E a mulher, a Fumiko, também é assim. Segunda coisa, ela falando aqui que é sempre ela que tomava as rédeas do relacionamento. Então é sempre ela que levava ele pra algum café ou algum outro lugar. Ela falando que assim, nossa, será que ele vai escolher eu ou o trabalho? Eles tinham que ter conversado e alinhado isso, né? Bom dia, gente! Acordei hoje às 9 horas da manhã, se eu não me engano, e eu estou aqui lendo. Tô na página 57 e ela já voltou. Gente, que dó! Eu achei por um instante que o Goro não ia falar nada. Eu achei que só ela ia falar lá as coisas que ela falou. E não ia ter sentido, né? Porque ela já sabe o que ela sente. O que ela queria, né, era, sei lá, escutar da boca dele. Sei lá o que ela queria, né? Eu comentei isso com vocês. Mas enfim, o que faria diferença era isso. E o cara não tava falando. Mas aí no finalzinho ele falou. E tadinho, gente, ele só tem baixa autoestima, ele não se acha suficiente pra ela. No final ele fala que daqui 3 anos ele vai voltar. E aí isso é meio chocante, né? Porque assim, e aí, isso é verdade? Isso vai acontecer na vida real ou não? Porque ele tá falando que o passado não altera o futuro, o presente. E se o passado não alterar o presente, mas alterar o futuro? Gente, página 59. Acabou o primeiro capítulo, Os Namorados. E simplesmente genial. Eu gostei. Tipo assim, não genial, mas eu gostei, tipo, gostosinho. Foi uma história gostosinha. Muito bonitinho ver a Fumiko depois toda agradecida, toda
despreocupada, leve. Então ela fez reverência pro estabelecimento, né? Pro café, pra Kazu. Obrigada. E no final, o ding-dong de novo, dela saindo. Eu amei esse ding-dong. E a fantasma que tava lendo Os Namorados. Então ela meio que tava lendo uma história que estava sendo escrita. Talvez assim, esse fantasma, ele vira um fantasma porque sempre tem que ter uma pessoa que escreve essas histórias e meio que muda o passado. Gente, tô no início do capítulo 2, Marido e Mulher, página 62. E é muito legal ver que o café, ele é antigo nesse nível. Porque a Kazu lá, né, ela agiu com naturalidade quando a Fumiko tinha voltado do passado. Como se ela fizesse isso há tempos. E realmente, isso acontece há tempos naquele café. Há muitos tempos. E é legal também eles falando no Japão, tipo, um calor infernal. Que o máximo que o Japão já chegou foi 41 graus. Sendo que, tipo assim, esse ano aqui no Brasil, no verão a gente tinha dias que tava 39 graus e a gente tava, tipo, tá, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, voltei aqui para terminar antes que o café esfrie. Hoje é segunda-feira, eu falei que eu ia terminar a leitura no final de semana, mas não deu certo. Eu tenho um problema pra lembrar nome de personagem. Meu Deus, tô na página 63 e aí eu tô lendo e aí tá falando da Kei, né? Kei Tokita. Mas eu tinha esquecido quem era Kei Tokita. Eu li sábado. Passou um dia e eu tinha esquecido quem era Kei Tokita. Sabe o que eu tô lembrando? Eu passei muito sufoco disso com o nome quando eu tava lendo Agatha Christie. Os nomes, você tinha que lembrar os nomes de todo mundo e eu ficava perdida. Ela começava a falar de quem era o suspeito, de não sei o que, não sei o que lá. Eu não lembrava quem era quem. Gente, página 69, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira, essa Hirai tem que crescer, né, gente? Ela tá evitando a irmã assim, desse jeito? Não, se ela não quer assumir o hotel dos pais, beleza. Fala pra irmã. Fala assim, viu, para de me procurar, eu não quero. Não quero mais. Segunda coisa, eu tava pensando, né? Tava pensando assim, nossa, mas por que essa Kei é aqui? Essa Kei, ela é garçonete? Cadê a Kazu? Aí a Kazu chegou. A Kazu chegou com o Nagari, que é o dono do bar, e o primo do Nagari. Eu acho que a Kazu deve ser parente desse Nagari também. Bom, não sei. E pra que duas garçonetes? Porque a Kazu e a Kei também. Se o restaurante é minúsculo. Se o café é minúsculo. Muito suspeito. Ai, gente, outro ponto também. Eu simplesmente amei quando o autor tava descrevendo o barulhinho da máquina registradora, né? Clang, clang. Gente, página 73. E tá tudo muito louco. A Kazu é uma garçonete nova? Será que na época da Fumiko, que é da primeira história, a Kei tinha morrido e aí a Kazu assumiu completamente? Será? Só que nessa época aqui a Kazu ainda ficava pouco tempo. E outra, a Kazu é casada com o Nagari, que é o dono do restaurante. E o Nagari vai pro bar, vai beber? Como assim? Esse cara, ele não é bom? Sagi, o que fica na revista de viagem. Como assim ele quer ver a esposa? E ele não sabe onde a esposa tá? Ele esqueceu o nome da esposa? Como assim? E essa esposa é a mulher que tava com ele no primeiro conto, no conto da Fumiko? Será que essa era a esposa dele? Mas não faz sentido, a minha ordem cronológica não tá batendo. Gente, cancela tudo que eu falei. Ding Dong
É a mulher lá que eu falei que tinha H no nome. Ela chama Kotaki. Ela não é esposa do Fusagi. Ela é enfermeira de um hospital próximo. Fusagi deve ser algum paciente dela. Ele deve ter algum problema mental. Ele deve ter matado a esposa. Mano, eu tenho certeza. É isso, tenho certeza. Ele deve ter matado a esposa dele. E aí ele vai voltar pro passado e vai ver que ele matou a esposa. Ele matou ela envenenada, colocando veneno no café dela. Tenho certeza que é isso. Meu Deus, eu errei tudo. Gente, o Fusagi tem Alzheimer. Eu acho que ele só esqueceu que a Kazu trabalhava lá. Então eu não acho que a Kazu seja nova trabalhando. Eu acho que ele só esqueceu que ela trabalhava lá. Segundo ponto, a esposa dele era realmente a Kotagi. Ó, um monte de palavra difícil aqui, tá? Tipo, palavra que eu não sei o significado exatamente. Ó, paulatinamente. Não sei o que é paulatinamente. É nesse momento que se torna bom o caderninho pra anotar. Mas eu perdi meu caderninho, não vou mais anotar nada não. Preguiça. Oi, gente. Hoje é terça-feira à noite, página 77. E olha aqui que fofo. Hirai mencionara várias vezes o talento de Kei de viver alegremente. Podia até ter parecido melancólica uns momentos antes, mas agora já encarava Kotagi com olhos brilhantes e arregalados. Para Kotagi, fitá-los era uma experiência estranhamente acolhedora. Tirou o climão de meu marido esqueceu quem eu sou. Gente, meu irmãozinho quer dar um oi pra vocês. Dessa sexta-feira. Ó, o tamanho que eu tô lendo aqui, ó. Gente, duas coisas pra falar. Página 85. Primeira coisa. Como assim o Fusagi não sabe ler, não sabe escrever direito? Eu imaginei ele como o maior homão, assim. Segunda coisa. A Kei e a Kazu são irmãs. Agora faz sentido. Que fofas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje é quarta-feira. Eu estou aqui na varanda lendo. Eu tô na página 92. Gente, a doença do Alzheimer e todas as outras, mas é muito triste a Kotagi contando quais foram os primeiros sinais que ela percebeu no marido. Ela percebeu que o marido estava doente. E ela falando do avanço da doença e tudo mais. Gente, é muito triste. É muito triste. A gente lê, a gente escuta falar, mas a gente não sabe como que é viver isso, sentir isso. Você literalmente perder as suas memórias. Imagina, a gente é feito de memórias. Nossa vida toda é feita de memórias. Se você simplesmente perder elas. E aqui, né, no livro fala que isso não é ruim só pra você, mas também pra todos que te amam. Que triste, gente. Página 102. Então, eu vou me esquecer? Eu me esqueço de você? Murmurou ele, cabisbaixo. Fusagi abaixou tanto a cabeça que parecia que o pescoço ia quebrar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Após o diagnóstico, ele lidara todos os dias com o pavor e a ansiedade provocados pela possibilidade de perder a memória. Mas ela, sua mulher, não sabia que ele estava enfrentando esses pensamentos e sentimentos sozinhos. Ao descobrir que Kotagi tinha vindo do futuro, a primeira coisa que ele quis saber foi se havia se esquecido dela, sua esposa. Ao perceber isso, a encheu de alegria e de tristeza. Página 106. Você é enfermeira, então creio que já percebeu. Eu tenho uma doença que me faz esquecer as coisas.
Imagino que, quando eu for perdendo a memória, você poderá cuidar de mim com o distanciamento de uma enfermeira. Mesmo que eu faça ou diga coisas estranhas, e mesmo que eu esqueça quem você é. Então eu peço que nunca esqueça de uma coisa. Você é minha esposa, e se a vida ficar difícil demais, para você como minha esposa, quero que me deixe. Não precisa ficar comigo como enfermeira. Se eu me tornar inútil como marido, eu quero que me deixe. Tudo que eu peço é que faça o possível como minha esposa. Afinal, somos marido e mulher. Mesmo que eu perca a memória, quero que fiquemos juntos só como marido e mulher. Não suporto a ideia de nós dois continuarmos juntos apenas por uma questão de compaixão. Página 107. Os destinos que anotaram eram todos os lugares que conhecera com ela. Na época, ela não percebeu, não entendeu. As anotações eram o último ponto de apoio para Fusage, que esquecia, aos poucos, quem ele era. Gente, página 117. E eu tinha imaginado tudo errado. Eu tava achando que a Kazu era a esposa do Nagari, o dono do restaurante. Mas não, a Kei é a esposa do Nagari. E no final do capítulo 2, a Kei coloca a mão na barriga, tipo assim, dá a entender que ela tá grávida. E aqui agora ela tá indo no ginecologista, ou seja, ela realmente tá grávida. E essa menina que tá sentada na cadeira, faço ideia quem é. Eu não acho que seja a filha deles do futuro. E sabe o que eu acho? Lá na primeira história, a Kei não tava na primeira história, lá da Tomiko. Eu acho que a Kei morreu. Nessa história de gravidez, eu acho que a Kei morreu. E eu acho que ela tava grávida de gêmeas. Por isso o capítulo chama As Irmãs. Eu acho. Páginas 120 e 121. Assim era a regra. Só se, por exemplo, um atirador viesse do futuro e matasse um cliente, contanto que o cliente estivesse vivo no futuro, ele não poderia morrer, mesmo que tivesse levado um tiro no coração. Kazu ou quem quer que fosse, chamaria a ambulância ou a polícia. A ambulância chegaria a tempo no café, não ficaria presa no trânsito, iria dar emergência para o café e levaria o paciente do café ao hospital, percorrendo a menor distância possível no menor tempo. Ao ver o paciente, um funcionário do hospital poderia dizer: acho que não vai dar para salvá-lo. Ainda assim, apareceria um dos melhores cirurgiões do mundo, que por acaso estava visitando o hospital e operaria o paciente. Mesmo que o sangue da vítima fosse raro e somente uma a cada 10.000 pessoas o tivesse, haveria um estoque dele no hospital. A equipe cirúrgica seria excelente e a operação um sucesso. Talvez o cirurgião dissesse que, caso a ambulância tivesse chegado 1 minuto depois, ou caso a bala houvesse atingido 1 milímetro à esquerda, o paciente não teria sobrevivido. Toda a equipe diria que fora um milagre o paciente ter se salvado. Mas não era milagre. Era por causa da regra que determinava que o homem que levou o tiro no passado precisava sobreviver. Não era um milagre. Era a regra do café. Eu amei. Gente, anoiteceu. Página 126. E assim, primeiro ponto. Quem que é essa menina e por que que ela queria ver a Kei? Estranho, não consegui pensar em nada. Segundo ponto. É muito legal eles descrevendo as maneiras que eles fazem o café e tudo mais. Gostei. Terceiro ponto. Muito fofo também a Kotagi voltando pro café e querendo ser chamada de Senhora Fusage. Muito fofo. É legal saber também que esse terceiro capítulo, ele acontece 3 dias depois do segundo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sexta-feira. E assim, não terminei os livros da outra vez que eu falei. É sempre assim, eu sempre falo e nunca termino. Mas tudo bem. Hoje eu não vou falar que eu vou terminar, porque eu sei que eu não vou terminar. Eu estou na casa da minha avó e eu acabo de receber 2 livros emprestados que o padre me emprestou. Gente, página 135.
E que dó da Hirai. Ela foi pra Tóquio, ela participou do velório, muito bonito isso, inclusive. Mas ela não era íntima da família, nem da irmã. Então, não tinha o que ela fazer. Mas mesmo assim, ela tá de luto. Mesmo assim, ela se culpou pelo jeito que ela tratou a irmã. Oi, gente. Página 139. Ai, não faz sentido nenhum a Hirai querer voltar no passado. Ver a cara da irmã não muda nada. Ela já viu a cara da irmã. Entende? Ela já tava com a carta na mão. A carta que a irmã foi entregar pra ela. Então, tipo, não tem pra que voltar no passado. Não tem pra quê. Por que só a Kazu consegue servir café pra mulher? E por que a fantasma não pode recusar o café? Bom dia, queridos! Hoje é sábado, 9h30 da manhã. Hirai acabou de voltar no tempo. E ela simplesmente não consegue mentir pra Kei, que a irmã dela morreu. Olha aqui. Eu vou ler tudo porque é bom, tá? Hirai se esforçou ao máximo para responder animadamente. Quis rir, mas seus olhos não estavam rindo. Não conseguiu fazê-los brilhar nem por um instante. Também não sabia para onde olhar. Se Kei a analisasse com mais atenção, entenderia tudo. Mesmo agora, Kei parecia sentir que havia algo de errado. Aconteceu alguma coisa? Sussurrou Kei. Hirai passou um tempo sem conseguir dizer sequer uma palavra. Depois, com um tom nada convincente, mentiu. Ah, não foi nada, nada mesmo. A água escorre dos lugares altos para os mais baixos. Sempre. É a natureza da gravidade. As emoções também parecem agir de acordo com a gravidade. Na presença de alguém com quem se tem laços, a quem você já confiou seus sentimentos, fica difícil mentir sem que o outro perceba. A verdade simplesmente quer fluir, se libertar. Assim é, especialmente quando alguém tenta esconder alguma tristeza ou vulnerabilidade. É muito mais fácil disfarçar a tristeza de um desconhecido ou até mesmo de alguém em quem não se confia. Para Hirai, Kei era uma confidente para quem ela podia contar tudo. A gravidade emocional era forte, forte até demais. Kei aceitaria qualquer coisa, perdoaria qualquer coisa que Hirai colocasse para fora. Uma única palavra gentil de Kei acabaria com a tensão que percorria seu corpo. Naquele momento, bastaria Kei dizer algo afetuoso para que a verdade fluísse e, como água, escorresse para fora dela. Kei a encarava com preocupação. Hirai sabia disso, mesmo sem olhá-la. Então, evitava desesperadamente qualquer contato visual. Gente, página 154. E caiu uma lágrima aqui, tá? Vou ler uma parte pra vocês. Como sua irmãzinha ainda era doce, sempre uma menininha, sempre atrás dela pelos cantos. Maninha, maninha. Hirai jamais havia sentido tanto amor, carinho e afeto por Kumi. Mas a irmãzinha que ela tanto amava agora havia partido. O remorso de Hirai explodiu. Não morra. Eu não quero que você morra. Kumi, disse Hirai, a meia voz, como se o nome tivesse simplesmente escapado. Mesmo que fosse inútil, Hirai queria impedir a morte da irmã. Mas Kumi não parecia ter ouvido Hirai. Espera um instante, eu vou ao banheiro, preciso retocar a maquiagem, disse Kumi, levantando-se da cadeira e se afastando. Kumi! Exclamou Hirai. Ao ouvir seu nome ser chamado daquela maneira, Kumi parou na mesma hora. O que foi? Perguntou ela assustada. Hirai não sabia o que dizer. Nada do que ela dissesse mudaria o presente. Não é nada, desculpe.
É claro que não era nada. Não vá, não morra, desculpe, por favor me perdoa. Se você não tivesse vindo me ver, não teria morrido. Havia tanta coisa a ser dita. Hirai queria se desculpar por tantas coisas. Por ter saído de casa de maneira egoísta, por ter jogado nas costas da caçula a responsabilidade de assumir sozinha o cuidado dos pais, por deixar o papel de herdeira para ela, além de não ter refletido sobre o quanto isso foi difícil para a família. Hirai não fazia ideia do motivo pelo qual Kumi arranjava tempo na sua vida atarefada para vir encontrá-la. Agora eu entendo o quanto você sofreu por me ter como irmã mais velha. Desculpe. Contudo, ela não conseguia transformar nenhum desses sentimentos em palavras. Jamais havia compreendido. Mas, afinal, o que é que deveria dizer? E o que de fato queria dizer? Kumi a encarava com ternura. Ainda estava esperando a irmã falar, mesmo que Hirai não tivesse dito mais nada. Ela entendia que Hirai queria dizer alguma coisa. Quanta ternura no olhar! Mesmo depois de eu ter sido tão cruel contigo por tanto tempo, você manteve esse afeto e me esperou por tanto tempo, sempre com o desejo de que a gente trabalhasse lado a lado no hotel, sem jamais desistir. Mas eu... Após um longo silêncio, perdida em meio aos seus sentimentos, Hirai só conseguiu murmurar uma palavra. Obrigada. Eu retiro todas as minhas palavras. Ela tem muito motivo para voltar para ver a irmã. Principalmente para descobrir o que a irmã realmente sentia. Gente, capítulo 4, mãe e filha. Eu tenho certeza, eu já sei que a mãe é a Kazu, o pai é o Nagari. E a filha vai ser aquela adolescente que voltou no passado e ficou, tipo, com cara de mal pro Nagari. E voltou só pra ver a Kei e tirar uma foto com a Kei. E eu achei lindo o final do capítulo das irmãs, que a Hirai voltou, chorou e voltou determinada a ir pro hotel, ficar com os pais dela e cumprir a promessa que ela fez pra Kumi no passado. Lindo! Gente, página 174. E eu tinha esquecido que a Kei tinha problema cardíaco do coração. Eu acho que no outro vídeo eu falei que a mãe era a Kazu e o pai o Nagari. Se eu falei isso, eu falei errado, tá? A mãe é a Kei e o pai é o Nagari. Mas enfim. E eles se conheceram no hospital, gente, que lindos! Que lindos! E o Nagari é gigante desse jeito. As primeiras palavras que a Kei disse pro Nagari: acho que você é o homem com quem eu quero me casar. Imagina, você chega pro cara e fala: oi, licença, eu acho que você é o homem com quem eu quero me casar. Oi, gente. Hoje é sábado à noite e eu tô na página 185 e hoje eu vou terminar esse livro. E, gente, eu já tô com algumas impressões já do término dele. Eu vi alguns vídeos no TikTok. E é isso. Já tá me fazendo criar uma ideia, tipo, da minha opinião final sobre o livro. Eu vi muita gente falando que ele é um livro de ficção de cura, que é um gênero específico. E se esse for o caso, eu já li bastante livros desse gênero, ficção de cura. E a minha opinião sobre todos eles foi basicamente a mesma. Então, eu acho que eu vou chegar no mesmo final aqui. Oi, gente. Acabei o livro. Esse último capítulo que fala sobre a mãe e a filha. Eu achei lindo. Eu achei um pouco confuso essa questão de ir pro futuro e como isso impacta no presente. Tipo assim,
achei bem confuso. A questão da menina já ter voltado pro passado pra tirar uma foto, enfim. Me irritou um pouco também a Kay não fazer nada. Ela fica só pensando, ai, você me perdoa por eu ter somente te gerado? Tipo, não acho que na vida real seria assim, sabe? E me irritou um pouco. Mas no final eu achei lindo as frases de reflexão que esse capítulo trouxe. Então ele trouxe muita frase instagramável, sabe? Pra falar de perda, enfim. Gostei muito da atitude da menina, da Nick, de ter falado seus sentimentos. E eu gostei muito do desfecho, que foi simplesmente a questão de que mesmo o café não mudando o presente, ele muda as pessoas. E só por isso já vale a pena. Eu achei que ficou muita coisa perdida no ar. Então, tipo assim, eu gostaria de saber a história da fantasma. O que ela fez pra ter virado um fantasma? Eu gostaria de saber da origem das regras. Por que as regras são assim? Eu gostaria de saber o que aconteceu. Tipo, quem é aquele homem que tá no futuro, no café? Eu dou nota 3,5 pra ele. E eu achei um livro muito gostoso. Então é um livro fofo. É um livro reconfortante. Porém, ele é um livro normal. Ele não tem nada demais. A reflexão que ele traz não é algo tipo, meu Deus. A história é legal. A ideia de uma cafeteria, de uma cadeira, volta no passado e tal, achei legal. Mas a construção delas, a maneira que ele ligou os personagens, não achei nada genial. Achei tudo um clássico normal. Então é um livro bom, reconfortante, porém não é nada demais. Então é gostosinho de ler, mas não é nada demais. E foi exatamente isso que eu senti quando eu li outros livros do mesmo estilo. Eu esqueci o nome do estilo, eu tinha falado no outro vídeo, mas desse mesmo estilo. Teve um livro que eu li que chama Amêndoas. Ele também é um livro coreano, se eu não me engano, esse é japonês. Esse Amêndoas é um livro coreano e ele tem a mesma pegada, gente. Ele fala sobre um menino que ele tem uma doença em que ele não tem sentimentos. E aí a história vai passando e no final de tudo acontece uma cena, uma ocasião com um amigo dele que ele sente igual uma pessoa normal. E aí é a mesma coisa, o livro ele é gostoso, ele é reconfortante. Nessa cena, esse ápice, eu lembro que caiu umas lágrimas também, porque eu achei fofo. Aqui também caiu umas lágrimas, também achei fofo. Mas não foi nada tipo, entende? Não foi nada assim. Foi gostosinho. Acabou. Outro também parecido, A Biblioteca da Meia-Noite. Tem a mesma pegada disso de voltar no passado. A Biblioteca da Meia-Noite eu achei super sem sal, gente. Eu achei super, tipo,